Abandono digital, a própria expressão já se traduz. Abandonar digitalmente nossas crianças e adolescentes na internet. Ou seja, cada vez mais cedo nossas crianças e adolescentes estão expostos à tecnologia, utilizam a tecnologia na sua rotina, inclusive os nossos bebês. Não é raro nos depararmos em restaurantes, ambientes públicos, com famílias inteiras conectadas, sentadas na mesa. Pai e a mãe com smartphone, os filhos maiores com smartphone e os bebês com os tablets. Então, esse termo abandono digital diz respeito àquelas famílias em que não há um cuidado, não há uma proteção digital em relação aos seus filhos, que ficam sim literalmente expostos a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, porque a internet é um mundo de portas abertas. E se nós não realizarmos as prevenções com as nossas crianças e adolescentes de como devem proceder no ambiente digital, no mundo virtual, eles ficarão muito expostos à violência, não só a violência sexual, mas também a violência física e psicológica. Então, tem se delegado, infelizmente, à internet a educação dos nossos filhos, que tem sido influenciados pelos influencers. Hoje nós temos influencers de todas as idades e as nossas crianças acabam aprendendo com eles coisas boas e coisas ruins, muito ruins às vezes. Jogos virtuais em que não há um cuidado de acesso de outras pessoas durante os jogos virtuais, que muitas pessoas acabam se conectando para jogar, mas acaba acontecendo uma interação, uma busca por crianças e adolescentes dessa forma. Existe, inclusive, uma rede internacional digital de pornografia, de exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet, através das redes sociais, aplicativos de mensagens, enfim, todos os locais em que estão expostos. Então é muito importante que tomemos todas as precauções e cuidados em relação aos nossos filhos, limitando o tempo, sim, eles não gostam, mas a gente tem que limitar o tempo, temos que colocar os bloqueios de conteúdo, sim, todos os bloqueios possíveis relacionados à idade. Nós já fazemos isso com TV, geralmente, com TV a cabo, com canais de filmes, streamings, então a gente já faz essa limitação com senha em casa. Nós temos que fazer isso nos celulares também, no YouTube, em todos os canais que possam transmitir conteúdos para as nossas crianças e adolescentes. Saibam que mesmo quando a gente coloca os bloqueios, não é 100% seguro que um material inadequado, sexualizado, erotizado, até pornográfico, chegue até as nossas crianças. Vou dar um exemplo para vocês. Existem conteúdos que chegam através do YouTube com imagens e vídeos e produções deturpadas de personagens infantis, como por exemplo, um vídeo que já foi denunciado, já foi bloqueado inúmeras vezes, que é o Cebolinha e a Mônica Bebês, em praticamente 30 minutos de sexo explícito, que entra para a criança como um conteúdo infantil, kids, mas na verdade é uma imagem deturpada e um conteúdo deturpado e pornográfico. Outro caso também, que também já foi muito divulgado, que é o caso da Peppa Fake. Peppa Fake é aquela Peppa Pig, né, para quem não conhece o desenho Peppa Pig, que tem o irmãozinho e ela machuca o irmão, ela usa facas, ela usa maçarico na gengiva, ela mutila o irmãozinho, e isso entra, né, naquela lista, naquela barra de rolagem das crianças, e elas olham e falam, nossa, é a Peppa, é o Cebolinha, é o mundo delas. Nós temos muitos exemplos que vocês até podem, né, depois compartilhar comigo, a Branca de Neve e os Sete Anões. Existem muitos desenhos infantis e histórias infantis que foram transformadas em histórias pornográficas e que a criança acaba tendo acesso porque ela reconhece o personagem.
Então, mesmo tendo os bloqueios, nós temos que ficar de olho. Tem que limitar tempo sim, gente, porque os conteúdos digitais já foi comprovado cientificamente que causam dependência. E isso traz uma alteração neurológica, um dano neurológico cerebral muito importante, equiparado inclusive ao uso de substâncias químicas como cocaína, outras drogas ilícitas. Então é muito importante que a gente tenha esse controle. Eu sei que tem muita mãe, muito pai cansado que chega em casa e a única coisa que quer fazer é tomar um banho, comer e dormir ou ficar no seu celular. E aí as crianças ficam sozinhas na tela, porque na tela elas estão quietinhas, né? Não dão trabalho. Mas saibam que isso é temporário, o trabalho virá depois e de forma muito mais agressiva. Então é muito importante que a gente cuide da sanidade mental dos nossos filhos e que façamos a proteção em relação à violência sexual. Muitos agressores sexuais selecionam as suas vítimas na internet, buscam por imagens, buscam por conteúdo, produção de conteúdo, compartilhamento de conteúdo. Hoje, infelizmente, existe uma grande sexualização das nossas crianças e comercialização das nossas crianças, inclusive pelos próprios familiares. E aí não tem como não citar o TikTok, né? Que com as dancinhas, as famosas dancinhas TikTok, em que crianças são expostas muitas vezes pelos próprios pais e familiares a realizarem movimentos erotizados que não fazem parte da sua fase de desenvolvimento, com vestimentas erotizadas, que têm uma conotação sexual. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar diferenciado do que fazer e do que não fazer. Tem muita coisa boa também no TikTok, mas assim, infelizmente tem tido uma produção muito grande da erotização de crianças. Quando vocês se depararem com um conteúdo desse, prestem atenção nos comentários. Lá vocês verão vários perfis de homens adultos fazendo elogios aos corpos das crianças, colocando emojis de conotação sexual como o foguinho, a pimentinha, aquele emoji que tem a linguinha para fora, umas gotinhas. Tudo isso tem conotação sexual que denota o desejo, a excitação sexual em relação aquelas imagens. Então não exponham as suas crianças e adolescentes na internet. Eu também tenho me deparado com situações muito preocupantes de pais que criam um perfil específico para os seus filhos e contam toda a rotina da criança, gravam, expõem. Vocês têm ideia da repercussão que isso vai ter mais para frente? Porque são situações, são imagens não autorizadas pela própria pessoa que ela vai se tornar no futuro. Isso pode ser extremamente constrangedor e o que está na internet é eterno, tá? Você pode bloquear, pedir para tirar, mas a chance de ter essa imagem para sempre, né, é muito grande. Então, muito cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Eu sei que é legal, é divertido, mas isso expõe muito as nossas crianças e adolescentes à violência sexual e outras formas de violência. E aí, como eu falei, a gente tem a sensação que os nossos filhos estão quietinhos, seguros no quarto, trancadinhos, em silêncio, não nos dando trabalho, mas na verdade com quem eles estão. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com o termo abandono digital, que inclusive, né, é um artigo científico, depois eu vou passar a referência para vocês, que é uma pergunta assim, uma reflexão. Você deixaria o seu filho, a sua filha, sozinhos numa calçada, à noite, né, assim, expostos ao contato com qualquer tipo de pessoa? Vocês fariam isso? Eu acredito que a maioria de vocês vai responder que não. Então, por que a gente faz isso na internet? Porque sim, eles estão aí, ó. Eles estão na janela do mundo, eles estão expostos para qualquer pessoa. Então, nós temos que fazer a prevenção com eles em relação a como se comportar no ambiente digital, tá? O que pode ser feito, o que não pode. Caso algo estranho aconteça, né? Como buscar ajuda, como contar o que está acontecendo. Então, esse é o termo abandono digital. Vou passar a referência para vocês do artigo científico para quem tiver interesse, claro. Mas, assim, resumidamente, o que ele nos diz? Nos diz que nós estamos num momento muito preocupante da história
em que estamos delegando a educação, estamos delegando a companhia, a atenção ao digital. Pais e mães cada vez mais conectados também, cada vez mais exaustos e cansados, cada um com a sua tela, deixando seus filhos e filhas sozinhos com outra tela. Então fica aqui essa reflexão para vocês. Na próxima aula eu vou trazer como devemos nos comportar no ambiente digital, como podemos nos proteger desses predadores sexuais que estão na internet.